Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Fábio Henrique da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD Jovem. Neste segundo trimestre do ano de 2019, estamos estudando uma série de lições sobre os temas dinheiro, sexo e poder. E hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título Relacionamento Sexual segundo a Perspectiva Cristã. O texto do dia da nossa lição de hoje se encontra em Provérbios, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. E a síntese desta lição de hoje afirma: o relacionamento sexual é para o casamento monogâmico, hétero e indissolúvel. Muito bem, o programa EBD Jovem está apenas começando. Continue conosco. Amados irmãos e irmãs, hoje na lição de número 8, vamos estudar sobre o relacionamento sexual segundo a perspectiva cristã. Na lição passada, a lição de número 7, falamos que a prostituição, a impureza sexual é uma perversão da sexualidade que foi criada por Deus. Deus criou o sexo e a sexualidade, ambos para serem vivenciados e desfrutados dentro do casamento. E o casamento bíblico, o casamento é uma instituição divina, o casamento foi criado por Deus, sobre vários princípios. Ele está firmado em vários princípios estabelecidos por Deus, como, por exemplo, o casamento heterossexual entre um homem e uma mulher, o casamento monogâmico, apenas um homem casado com apenas uma mulher e vice-versa, o casamento indissolúvel, um compromisso sério, que não está pensando em divórcio, e também o casamento, ele também é monossomático, tem que haver a conjunção carnal, porque ambos se tornam uma só carne. E dentro dessa linha, dentro desse escopo do casamento, firmado dentro dessas 4 colunas, nós temos aqui o relacionamento sexual segundo a perspectiva cristã. Deus já disse lá no Gênesis: deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então tem a conjunção carnal, o casamento é monossomático, e é justamente dentro do casamento o local e o âmbito ideal para a prática sexual. No tópico 1 da nossa lição, o relacionamento sexual no casamento. O tópico 1.1 diz: a dificuldade na canonização de textos bíblicos que tratam de relacionamento sexual. É importante a gente entender, meus irmãos, que tanto o sexo quanto a sexualidade foram criados por Deus. Deus, ele honra o relacionamento sexual entre o marido e a mulher no âmbito do casamento. Então, a prática sexual do casal, casado, é algo que agrada a Deus e é um mandamento de Deus para os casais, É um mandamento de Deus para os casais a prática sexual. Então, o amor conjugal é um amor que foi criado por Deus, colocado em nossos corações. E o amor conjugal, ele tem respaldo na palavra de Deus, e a Bíblia respalda tanto o amor conjugal que tem um livro que o tema central do livro é falar da beleza que é o amor conjugal, que é o livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Então, este livro fala bastante sobre o amor conjugal do esposo e da esposa e traz para nós coisas belas e lindas numa linguagem poética a respeito deste assunto. E por causa disso, alguns irmãos, alguns estudiosos e alguns cristãos ao longo da história da igreja têm tido dificuldade de aceitar este livro como canônico. Como é que um livro que fala tanto sobre sexo e sexualidade faz parte da Bíblia Sagrada? Mas esse pensamento, esta visão, é uma visão distorcida, é uma visão que não reflete a visão da palavra de Deus, porque o sexo e a sexualidade foram criados por Deus para serem praticados no âmbito do casamento. Então,
o texto de Cantares de Salomão e outros, outros textos, o livro de Cantares de Salomão e outros textos, como por exemplo, Provérbios 5, 15 e 19, que faz parte do texto bíblico da nossa lição de hoje, muitas vezes ele é mal interpretado por muitos estudiosos, e muitos gostam de afirmar, não, Cantares de Salomão fala entre Cristo e a igreja. Cantares de Salomão não fala sobre o amor conjugal, mas fala sobre o amor de Jesus e a igreja. Isso é uma interpretação equivocada. Fala especificamente sobre o amor conjugal. É verdade que a palavra de Deus, no Novo Testamento, compara a relação entre Cristo e a igreja com a relação entre o esposo e a esposa, entre o noivo e a noiva. Então, não podemos aceitar como natural e como biblicamente fundamentada essa alegorização do livro de Cantares de Salomão e de outras passagens bíblicas que falam sobre o relacionamento sexual. Infelizmente, muitos ícones da teologia cristã espiritualizaram os textos que tratavam do relacionamento sexual no casamento, afirmando se tratar do relacionamento com o divino. A gente tem visto ao longo da história, aqui no Ocidente principalmente, no passado, bem remoto, se trabalhava muito o sexo como algo impuro, o sexo como algo pecaminoso em si mesmo, um exagero que não tem respaldo bíblico. E hoje, depois da revolução sexual aí dos anos 60, e hoje, em pleno século XXI, nós estamos vendo a sociedade caminhando para outro extremo, que é a banalização do sexo e da sexualidade. Então, nós temos que aprender a visão bíblica da palavra de Deus sobre este tema. Por falar em casamento cristão, que é criado por Deus, que é uma instituição divina, o tópico 1.2 da nossa lição diz que a escolha do cônjuge é uma das decisões mais importantes da vida. Nós oramos ao Senhor, nós consultamos ao Senhor, a gente se prepara, a gente analisa, a gente reflete a respeito de muitas decisões na vida, em várias áreas da nossa vida. E não pode ser diferente em relação à questão da escolha do cônjuge para se casar. Existe uma tendência de se pensar a respeito do casamento somente quando chega a hora de se casar, mas isso é um equívoco. O jovem ele já deve começar a pensar no que deseja do seu esposo, da sua esposa, qual é o perfil de cônjuge que dá certo com ele, e é na juventude que temos a responsabilidade de conhecer a pessoa com quem vamos viver a maior parte das nossas vidas. Então, essa decisão merece ser bem acertada. O casamento é até que a morte os separe, o casamento é indissolúvel e é um passo muito importante na vida de qualquer pessoa. Então, muitos jovens, na época da juventude, do namoro, não levam a sério isso, não fazem uma escolha acertada com base nos princípios da palavra de Deus, com base no bom senso, com base na razão e com base na oração e na direção divina, e depois casam e vivem um casamento frustrado, e vivem um casamento infeliz, cheio de problemas, e isso não glorifica o nome do Senhor, traz infelicidade para o casal, e infelizmente muitos optam pelo divórcio por causa desses problemas que poderiam ter sido evitados na melhor escolha do cônjuge. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já já a gente retorna para continuar o estudo da nossa lição. Fique conosco. Amados irmãos e irmãs, este é o programa EBD Jovem. Estamos estudando hoje a lição de número 8, que tem como título Relacionamento Sexual segundo a perspectiva cristã. Segundo a visão bíblica, o sexo e a sexualidade, ambos foram criados por Deus, e a prática sexual, Deus ordena que ela seja praticada exclusivamente dentro do casamento, dentro de um casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel e monossomático.
O tópico 1.3 da nossa lição fala que o relacionamento sexual é para ser desfrutado com a pessoa certa no casamento. O casamento precisa ser honrado por todos. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então é muito sério a questão do casamento, porque Deus julgará aqueles que vivem na prática de imoralidades sexuais, Deus julgará os adúlteros, enfim, todos aqueles que praticam ato sexual fora da perspectiva do casamento. Então, o texto de Provérbios 5, 15 a 19, que faz parte aqui do texto bíblico da nossa lição de hoje, é um texto poético que trata do relacionamento sexual no casamento. Diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 5, versículos 15 a 19, eu vou ler aqui na versão NVI, que diz assim: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o livro de Provérbios, assim também como o livro de Cantares de Salomão, ele fala da beleza do amor conjugal, do amor sexual, do amor eros, vivenciado, desfrutado e dado vazão dentro do casamento entre o esposo e a esposa. O relacionamento sexual antes do casamento não é prova e nem fonte de amor, mas sim de egoísmo e carnalidade. Tem muitos casais aí jovens que namoram, às vezes o rapaz pede uma prova de amor para a moça, querendo levar a moça para a cama e dizendo: me dê uma prova de amor, se você me ama, você vai praticar sexo comigo. Tenha cuidado, minha irmã, tenha cuidado, jovem, com esse tipo de proposta. Isso não é prova de amor. Aquele que ama espera, aquele que ama respeita, aquele que ama verdadeiramente vai respeitar a sua castidade. Os desejos sexuais são para unir os cônjuges, aproximá-los e também para a procriação. No casamento, o marido e a esposa precisam ser como uma fonte onde um deve saciar o outro, considerando o outro como uma dádiva de Deus. É por isso que em 1 Coríntios 7:3 diz que o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. O que é essa devida benevolência? É a satisfação sexual. O marido tem o dever de satisfazer sexualmente a sua esposa e da mesma sorte, da mesma forma, a esposa tem o dever de satisfazer sexualmente o seu marido. O relacionamento sexual e a fidelidade conjugal, tópico 1.4 da nossa lição. A gente já viu aqui em Hebreus 13:4 que a Bíblia diz que o casamento deve ser honrado por todos e aqueles que se dão à imoralidade sexual e aos adúlteros, Deus os julgará. O adultério é a prática sexual cometida por pessoas casadas fora do casamento. É um esposo que pratica sexo com uma mulher, com outra pessoa que não é a sua esposa, ou uma esposa que pratica sexo com outra pessoa que não é o seu esposo. Então, qualquer relação sexual praticada por casados fora do seu casamento é adultério. E a Bíblia sempre falou, desde o Antigo Testamento, como no Novo Testamento, a Bíblia condena essa prática do adultério, não é do agrado de Deus. Inclusive, um dos 10 mandamentos é: não adulterarás, não adulterarás. E a Bíblia, ela sempre traz essa advertência, esse mandamento, palavras de juízo e de castigo contra os adúlteros, porque o adultério ele traz consequências terríveis, tanto para quem adultera,
como para a vítima do adultério, né, como também para aquele que é cúmplice do adultério. No Antigo Testamento, lá na sociedade de Israel, no Oriente Médio, na época do Antigo Testamento, o adultério era considerado uma falta tão grave, um pecado tão sério, que era punido com a pena de morte, lá em Israel, na época do Antigo Testamento. No Novo Testamento não abriga esse tipo de pena de morte, porém o adultério é recepcionado no Novo Testamento como um pecado grave que afasta a comunhão do homem com Deus, e a Bíblia diz que Deus julgará os adúlteros e que nenhum adúltero herdará o reino de Deus, a menos que ele se arrependa de seus pecados, confesse a Cristo como seu Senhor e Salvador e assim abandone essas práticas imorais, né? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E uma vez a pessoa pode ser o maior adúltero do mundo, a maior adúltera do mundo, mas uma vez se convertendo a Cristo, Deus transforma, Deus liberta e essa pessoa vai viver agora em santidade, em novidade de vida. O tópico 2 da nossa lição, a perspectiva cristã a respeito do relacionamento sexual no casamento. Paulo, no capítulo 7 de 1 Coríntios, é um capítulo que fala sobre vários assuntos a respeito do casamento. Os irmãos lá da cidade de Corinto, da igreja de Corinto, eles tinham dúvidas a respeito do casamento, da prática sexual dentro do casamento, e Paulo sentiu a necessidade de escrever a eles a respeito desses assuntos, porque os padrões de conduta sexual da sociedade lá de Corinto, os padrões de conduta sexual dos gregos eram padrões contrários a palavra de Deus. Então, a igreja também precisa ser ensinada, não somente a igreja de Corinto, mas a igreja do século XXI, todos nós precisamos aprender a vontade de Deus em relação a esta área sexual. Não pode ser de qualquer jeito, porque a Bíblia, ela traça um plano, uma ideia e tem a vontade de Deus também para essa área, e a Bíblia diz que devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Vamos fazer mais um intervalo e já já a gente retorna para o terceiro e último bloco do nosso programa. Continue conosco, não saia daí. Amados irmãos, este é o programa EBD Jovem, eu sou o pastor Fábio Henrique da Assembleia de Deus em Mossoró e estamos estudando com vocês, nesta ocasião, a lição de número 8 deste trimestre da classe de jovens da Escola Dominical, uma lição que tem como título Relacionamento Sexual segundo a Perspectiva Cristã. De acordo com a perspectiva bíblica cristã, o sexo é para ser praticado no âmbito de um casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel e monossomático. E estávamos falando no final do bloco anterior a respeito da questão lá da cidade de Corinto. Os gregos, eles tinham uma influência muito grande da filosofia gnóstica, que considerava que o corpo era inerentemente mau e o espírito inerentemente bom. E esse pensamento gnóstico provocava dois tipos de comportamento estranhos, dois tipos de comportamento que não condiz com as Escrituras. O primeiro é que levava as pessoas a fazer o que bem entendesse com o seu corpo, uma vez que a crença deles era de que o espírito não seria afetado. É semelhante ao que hoje muita gente fala, Deus só quer o coração. Deus só quer saber do coração e não importa o que eu faça com o meu corpo, porque o que eu fizer com o meu corpo, isso não afeta o meu relacionamento com Deus. Muita gente também pensa isso hoje, o que é contrário à Bíblia. Outro pensamento também, que vai para outro extremo, que também existia na cidade de Corinto, inspirado nessa dicotomia entre corpo e alma, era baseado na crença de que o corpo era matéria má, então seria melhor não fazer nada com ele para mortificá-lo. Portanto, os dois extremos eram ruins. Então, sempre tem isso,
Tem aqueles que vivem na depravação sexual, dando vazão a todos os desejos da carne e se entrega completamente à imoralidade sexual e acha que isso não afeta a sua comunhão com Deus. Já tem um outro extremo de algumas pessoas, normalmente são pessoas religiosas que dizem que o sexo é inerentemente mau e que Deus não se agrada de sexo e que a gente tem que se abster de sexo, e quem se abstém de sexo é porque é mais espiritual, é elevado, é superior, e que a prática sexual, mesmo dentro do casamento, enfraqueceria a alma, enfraqueceria o espírito e afetaria a comunhão com Deus. Ambas as visões são distorcidas, ambas as visões não têm respaldo na palavra de Deus. Inclusive, esse pensamento dessa abstinência sexual como algo assim para ser louvado, incentivado, isso se propagou, por causa disso se propagou a prática do celibato e da abstinência sexual como uma questão que expressava muita espiritualidade e que aqueles que se abstinham de sexo tinham mais comunhão com Deus. Então, membros da igreja, incluindo os casados, começaram a utilizar a abstinência sexual como forma de controle dos desejos carnais do corpo. Então, eles começaram a incentivar o celibato, incentivar a abstinência sexual, porque achava que, mesmo que a pessoa praticasse sexo com a sua esposa ou com seu esposo dentro do casamento, isso ia enfraquecê-los espiritualmente, isso ia impedir que eles tivessem uma maior comunhão com Deus. Então, isso se tornou um grande problema, pois não se imagina um casamento em que cada um dos cônjuges vê o relacionamento sexual como algo desprezível, enquanto o outro o vê como algo essencial e necessário. Surge também, motivada por esse pensamento, a ideia do celibato. A pessoa casada tinha como propósito não ter mais um relacionamento sexual, ou seja, uma abstinência total e permanente. Então, Paulo responde a esses questionamentos, orienta os irmãos na igreja quanto a isso, mostrando que o marido deve satisfazer sexualmente a sua esposa, que a esposa deve satisfazer sexualmente o seu esposo e que não pode haver fraude, um não pode defraudar o outro, existe essa responsabilidade. Então, aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, no capítulo 7 de 1 aos Coríntios, versículo 3, diz assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. E aqui coloca por terra aquele pensamento que alguns no passado e até alguns ainda hoje pensam que só o homem é que pode sentir prazer sexual e que a mulher não pode sentir prazer sexual. Mas a Bíblia coloca o homem e a mulher em pé de igualdade na relação sexual, como ambos necessitando e merecendo sentir e viver e desfrutar do prazer sexual. Então, o celibato ele deve ser visto como um dom divino, e se você não tem, case-se, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, celibato não é uma coisa natural. O natural, como é o que a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Então, é bom que ele se case. Então, o natural é o casamento. Porém, se alguém optar pelo celibato, não é pecado, contanto que ele viva uma vida de pureza sexual, viva uma vida pura e não a pessoa. Tem gente que faz opção pelo celibato, não casa, mas fica na prática da masturbação, da promiscuidade, da fornicação, e isso não agrada a Deus. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar do que viver ardendo em desejo. Então, não é todo mundo que se controla, não é todo mundo que tem estrutura para o celibato. Então, por isso que Paulo recomenda o casamento. No versículo 2, diz: mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher deve ter o seu próprio
marido. É melhor casar do que viver ardendo em desejo, né? Versículo 9. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, esta é a visão bíblica a respeito do sexo e da sexualidade, né? O sexo e a sexualidade são bênçãos e são dádivas divinas para nós desfrutarmos no âmbito de um casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel e monossomático. Se assim fizermos, seremos abençoados para a glória do nome de Jesus. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa EBD Jovem. Queremos agradecer você pela audiência, por nos acompanhar semanalmente neste canal TV AD Mossoró Oficial. Deus continue abençoando você em nome de Jesus.